Olá, de novo. Então, eu sou o professor Elisandro Max, da UERGS, e eu vou tentar aqui fazer um adendo à nossa live, né, sobre o curso do projeto Educar para Inovar, né, no módulo de Matemática e Estatística, para compensar as partes em que não foi possível ouvir por causa de problemas técnicos, né? Então, a primeira coisa foi perguntado sobre a questão da infodemia, né? E eu dei um exemplo lá da Alemanha e não foi conseguindo mostrar uma tabela, então vou mostrá-la aqui de novo, tá? Então, o que eu estava querendo enfatizar é que normalmente o pessoal divulga os casos totais, né? Mas os casos totais incluem mortes e recuperados, as pessoas que se curaram, né? E os ativos é a diferença, então, né? São os totais menos os mortos recuperados, então são as pessoas que estão realmente infectadas no momento em um dado país. E havia aquela discussão se o Brasil passou a Alemanha, né? Porque os dois estavam mais ou menos 175 mil casos, depois o Brasil apareceu com um pouco mais. A questão é que isso foi no número de casos totais. No número de casos ativos, a situação é mais extrema ainda, né? O Brasil, aqui que vocês puderem ver, né? Depois dos Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, é o quarto lugar no número de casos ativos. A Alemanha, se eu fosse ordenar aqui pelo número de casos ativos, ele ficaria lá embaixo, nem ia aparecer aqui na tela, porque ele está só com 16 mil. Muitas pessoas lá já se recuperaram porque eles já estão na descendente da curva, né? Então, esse é só o exemplinho, essa tabela, eu dei a explicação, mas a tabela não apareceu na hora, então eu queria mostrar isso aí de novo. E, bom, depois eu ia falar sobre o que eu vou ministrar no curso. Então, eu vou começar com uma breve explicação sobre funções e sobre gráficos, e depois eu quero me focar um pouco na função exponencial, porque eu acho que justamente a função exponencial é uma função que modela, pelo menos no curto prazo, várias coisas que estão acontecendo, o número de casos principalmente, né? E as pessoas às vezes não têm uma noção do que é um crescimento exponencial e às vezes se assustam quando aparecem resultados, tá? Então, um exemplo bem básico que eu queria mostrar aqui era o número de casos nos Estados Unidos. Tá? Aqui eles estão em escala logarítmica, que é uma escala que depois no curso vou explicar também, né? Mas basicamente aqui, ó, num gráfico normal a gente tem uma diferença constante entre espaços consecutivos num gráfico, né? Aqui, em vez de somar um valor fixo, eu estou multiplicando, né? Então daqui para cá eu estou multiplicando por 10, multiplica por 10, multiplica por 10. E se uma coisa tiver em linha reta num gráfico em escala logarítmica, esse gráfico está em crescimento exponencial. E o que se nota aqui? Ó, que no comecinho de março tinha 100 casos nos Estados Unidos. E no finzinho de abril tinha 100 mil. Multiplicou por 1000. Né? E se for pensar em termos de crescimento exponencial, se for a coisa, por exemplo, sempre duplicando, multiplicar por 1000, na verdade, é a mesma coisa que duplicar 10 vezes. Tá? É 2 na 10 dá 1024, então é mais ou menos isso. Né? Então, se eu olhar agora aqui o gráfico linear, então a gente nota, por exemplo, aqui ó, no dia 8 de março ali, né? 400 infectados mais ou menos, né? Isso foi 6 dias depois do dia 8. Se vocês pensarem assim, fazendo um cálculo bem grosseiro, né, em 30 dias, 10 duplicações, está duplicando a cada 3 dias. Né? Então começou com 100 casos. 3 dias depois foram 200. 3 dias depois foram 400. E aí alguém que tem noção de crescimento exponencial dá uma pensada e diz, gente, desse jeito a gente vai chegar no fim do mês com 100 mil casos. E vão olhar para a pessoa e vai dizer assim, mas só tem 400 agora. O que você andou tomando, cara? Não, não é assim. Mas, na verdade, isso é exatamente o que é esperado quando se tem um crescimento exponencial. Né? Então, isso é uma parte que eu quero dar uma boa falada. E, e depois eu quero falar também da função logística, para explicar que o crescimento que se dá nas epidemias não é sempre no mesmo ritmo exponencial, sempre essa retinha, como deu dos Estados Unidos. Né? Ela vai meio que dando uma encurvada. E, e também depois da parte de estatística do professor Marlon, eu quero falar sobre os modelos epidemiológicos, mas que estão fundamentando vários estudos que têm sido feitos por aí, né, como os famosos estudos ali já da Imperial College, né? E é com isso que eu vou encerrar ali. Então, os modelos CIR, CEIR, que tem se falado por aí, modelos estocásticos, entre outras coisas. Então, uma parte agora das perguntas. Então, eu selecionei algumas das perguntas que tinham sido feitas separadas para mim, né?
Então, uma delas foi, por que tanta dificuldade em estabelecer quando será o ápice? Quando é que a curva de contágio vai começar a cair? Tanto no Brasil como em todo o mundo. E por que há tantas diferenças em relação à projeção do número de mortos? Né? Então, para isso, precisa antes explicar um pouquinho sobre modelos matemáticos, né? Qual é que é a função. Então, tem uma frase famosa já do estatístico George Box que dizia que todos os modelos estão errados, mas alguns deles podem ser úteis. Tá? É porque modelos matemáticos eles são necessariamente uma simplificação do mundo. Os modelos estão sempre entre uma briga entre tu tentar descrever melhor a situação possível, isso vai tornar o modelo mais complexo, e deixar ele simples de modo que tu possa utilizar ele para fazer predições depois. Né? Então, dependendo, meio que um cabo de guerra aí dessas coisas. A questão é a seguinte, quando o modelo é simples, vamos pegar, por exemplo, assim, a gente aprende no ensino médio, por exemplo, a lançar um projétil. Né? Então, se eu lançar um projétil aqui, essa bolinha aqui, por exemplo, ele descreve uma trajetória como uma parábola. Né? Isso a gente aprende em física lá. É um modelinho bem simples. Tá? Funciona bem aqui para o caso da bolinha aqui, uma bolinha pesada aqui no ar. Mas, para qualquer situação um pouco mais complexa, por exemplo, até uma bola de futebol, a gente tem que começar a levar em conta coisas como a resistência do ar. E se for uma situação bem mais complexa, como por exemplo lançar um míssil intercontinental, vai ser mais complexo ainda, né? Porque ele está passando por várias correntes de ar e coisas assim. Então, mesmo se eu tenho um modelo mais complexo que leve em conta a situação do vento em todos os lugares, eu não sei qual é a situação do vento em todos os lugares, em todos os momentos, desde que o míssil partiu até ele chegar no alvo. Né? Então, por isso que, na verdade, mísseis não são só lançados, mas eles são inicialmente lançados e depois eles têm vários mecanismos que vão corrigindo a trajetória deles, justamente por causa dos ventos e coisas que acontecem, para no fim ele chegar no alvo com precisão. Né? Então, e os modelos, na verdade, eles dão previsões que, conforme o modelo for mais simples, então a gente tem uma previsão um pouquinho mais grosseira, né? Então, o modelo mais simples, deixa eu falar agora um pouquinho dos modelos da epidemiologia matemática. O modelo, um dos mais simples é o SIR, um dos mais conhecidos, tá? Então, esses são os famosos, eles são modelos que a gente chama de modelos compartimentais, porque eles dividem a população em compartimentos. Então, aqui eu tenho o compartimento das pessoas suscetíveis, aquelas que podem adquirir o vírus. Se elas adquirirem, elas se tornam infectadas, que é o compartimento I. Então, tem uma probabilidade, né, essa probabilidade de beta de um suscetível se tornar um infectado. Isso depende do número de suscetíveis e do número de infectados também. E depois, os infectados podem passar a ser recuperados, né? Então tem uma probabilidade para isso também. Esse é o modelo SIR. Né? E esse modelo a gente consegue prever mais ou menos, mantidas essas condições, como é que vai se comportar essas curvas, né? As famosas curvas do achatar, curva aqui. Essa curva que a gente quer achatar é justamente essa curvinha roxa aqui dos infectados. Né? A gente quer que ela fique aqui num nível que fique abaixo da capacidade do sistema de saúde e aí ela vai precisar ser mais longa um pouquinho também, né? Então, mas isso dá uma previsão bem grosseira, tá? Com uma grande margem de erro. O que a gente pode fazer então? A gente pode tentar deixar o modelo um pouquinho mais complexo. Uma coisa que dá para se fazer, por exemplo, é um segundo modelo que se chama de SEIR. Então o SEIR inclui esse outro compartimento aqui, que é dos expostos. Então aqui eu estou assumindo que a pessoa, quando ela adquire o vírus, ela só é uma portadora do vírus, mas ela não é infectante, ela não pode infectar outras pessoas. Depois de um tempo, que é o período de incubação, né, é que ela passa a ser infectante mesmo e passa a transmitir a doença para as outras. E aí já dá para ver um problema que acontece nas previsões, que, por exemplo, só saber quanto que demora esse período de incubação já é um tópico de pesquisa intensa nesse momento, que o pessoal quer descobrir o quanto que é o período de incubação médio, qual é a variação em torno dele, né? Então só saber esse parâmetrozinho aqui já é uma coisa bem complicada, né? Quanto mais todos os outros. E isso ainda está assumindo uma coisa bem simples, né? Porque, por exemplo, o estudo da Imperial College, ele foi um CIR, foi estruturado por idade. Então ele está levando em conta que as coisas podem ser diferentes conforme a faixa etária. Mas aí a gente tem que levar em conta também todas as faixas etárias, quais são as interações entre elas. Isso já é uma coisa bem difícil de saber, né?
Então, então por isso que é difícil de dar previsões concretas, né? O que se faz, então, no caso, é tentar antever essa variação dos parâmetros e elaborar cenários. Então, por exemplo, aquele cenário aquela previsão de 1 milhão de mortos que teve do Imperial College, foi um cenário onde a gente tinha uma contenção, acho até inexistente, né? Mas tinham outros cenários lá, se não me engano eram quatro, eu acho que o mais otimista dava 40 mil mortes. Tá? Então, isso que se faz. Mesmo dentro do mesmo estudo, vai se ver várias previsões, porque a gente simplesmente não sabe todas as condições que estão envolvidas, né? E todas as intervenções que vão se fazer, nem sempre a coisa vai se comportar da mesma maneira. Pode entrar quarentena, entrar lockdown e sair e voltar, né? Quarentena e lockdown, por exemplo, lá no modelo CIR, eles vão influenciar nessa taxa aqui de contágio, né? E então essas coisas nem sempre ficam funcionando sempre os parâmetros de maneira constante, né? Então tem várias coisas então que podem variar. Então é bem difícil de prever com precisão mesmo. Próxima pergunta. Como a matemática tem contribuído para a redução de mortes no Brasil e no mundo? Bom, e isso é baseado na análise dos modelos e de se fazer previsões, mesmo que sejam com uma margem de erro, para tentar direcionar as políticas públicas, né, de contenção e outras remediações que possam ser feitas, né? Então, a gente tem um grande exemplo de caso, né, um grande laboratório que houve, que foi a pandemia da gripe espanhola de 1918 a 1919, né? E aqui a gente vê, por exemplo, que a gente tem vários exemplos, até eu tenho um vídeo meu que é um pouquinho mais detalhado sobre isso, tá? Mas só citando, a gente tem certas cidades aqui, ó, que, por exemplo, Nova York, ó, adotou um lockdown mais ou menos cedo e conseguiu limitar aqui a curva, né, o número de mortes ali. Depois abandonou, não bem no fim ali, e ainda deu uma segunda ondinha um pouco mais fraca. Filadélfia foi uma que começou mais tarde e aí teve um pico muito alto, né? Então aqui não achatou de jeito nenhum, né? São Francisco começou meio tarde, teve um pico alto, esperou aqui no fim e ainda teve uma segunda onda, né? São Luís eu acho um caso bem importante, principalmente porque está acontecendo no Rio Grande do Sul aqui, no Brasil talvez também, que eles começaram cedo até, manteve-se aqui, teve um pico bem baixo, mas eles abandonaram a quarentena um pouco cedo demais, quando ainda estava na descendente da curva aqui de mortes, né? O que a gente pode ver que é proporcional à curva de infectados, né? E aí depois teve um pico mais forte depois, tá? Mas agora, nessa pandemia, ela já está indo há algum tempo, né? Então a gente já tem alguns casos que a gente pode comparar agora mesmo. E um caso que eu acho bem interessante é a comparação da Suécia com a Noruega. Por quê? Porque os dois estão basicamente dividindo a mesma península, né? Então, bem do ladinho do outro. São países com geografia parecida, com cultura praticamente idêntica, até a língua deles é quase igual, e estrutura socioeconômica, tudo muito parecido, tá? A única coisa que mudou foi as medidas de contenção, tá? Que foram mais severas na Noruega e mais relaxadas na Suécia. E o que a gente vê isso, ó, é nesse gráfico aqui, que é o número de mortes diárias, né, por milhão, então aqui já está compensando com o número de países. Na verdade, a Suécia tem muito mais mortes do que isso, só que proporcionalmente ele é um país mais populoso também que a Noruega. Aqui é uma média móvel de 7 dias, só para ficar um pouco mais suave a curva. E aqui o que se vê é que a taxa da Suécia é mais de 10 vezes, mais do que, não, umas 15 vezes, em mortes por milhão, né, em relação à Noruega. Então é um caso bem claro que as medidas de contenção, né, fazem uma certa diferença. E uma coisa que tem nos modelos também, tem alguns parâmetros, por exemplo, um que é bem clássico é o número reprodutivo básico, ou R0. Né? Eu vou falar também no curso sobre um outro que eu acho mais importante, dado toda essa questão de que os parâmetros vão mudando com o tempo, né, conforme as políticas vão indo, entrando e saindo, e é o número reprodutivo efetivo. Então, esse está dando. Se o número reprodutivo básico disso, que até o Marlon falou, né, é o número de pessoas que uma pessoa infectada infecta, em média, no começo da infecção, quando todas as pessoas são suscetíveis, esse aqui é a mesma coisa, só que agora.
Então isso pode mudar, né, conforme a evolução da epidemia. Então, e eu fiz o cálculo aqui, ó. Esse aqui é o cálculo para Porto Alegre. Então, o que acontece mais ou menos? Se o RT está acima de 1, quer dizer que os casos depois vão ter a tendência de crescer, né? E se o RT está abaixo de 1, os casos vão tender a baixar. E claro que quando você coloca medidas de contenção em efetivo, isso vai baixar o RT, e quando você relaxa, você aumenta, tá? Então, aqui em Porto Alegre, o que acontece? Ó? Subiu aqui, depois caiu, ó, até chegar abaixo de 1. Chegou até aqui, foi 0,93, tá? E agora ele continuou aqui, ó, ficou um pouquinho abaixo, e a gente teve agora, um tempo atrás, o relaxamento das medidas, né? Na Alemanha, o pessoal também está monitorando esse índice aqui, é o Instituto Robert Koch que monitora esse índice lá, e eles publicam isso. E isso foi determinante para liberar a quarentena lá. Então lá eles esperaram baixar até mais ou menos 0,8, em alguns lugares tinha até 0,65, né, para liberar. O que aconteceu depois? Eles viram que depois aumentou agora para 1,13 e é uma possibilidade, né, o pessoal está lá em estado de atenção, que se volte a quarentena de novo, tá, porque os casos estão começando a subir um pouquinho agora de novo, né. E em Porto Alegre subiu, está começando a subir aqui agora. Um pouquinho aqui é por causa que o número de testes aumentou também, tá? Vou falar um pouquinho dos testes daqui a pouco. Mas aqui, esse aqui a gente pode tentar, tem que ficar mais uns dias em atenção, porque não é só o relaxamento das medidas de contenção, mas se explica um pouquinho também porque está se testando muito mais, então naturalmente o número de infectados vai aumentar, né? Então é isso, os modelos matemáticos eles têm sido bem determinantes para determinar as políticas públicas, né? Um estudo que é bem agora, bem importante que está sendo feito é o estudo que é feito pelo UFPEL, que é um estudo que tenta determinar a real proporção de infectados na população, né, através de testes aleatórios. E é uma coisa bem importante que está acontecendo. Então, vamos falar dos testes, então, já que a gente já começou isso. A falta de testes realizados no Brasil atrapalha? Quanto afeta para os modelos matemáticos? Bom, e aqui a questão, eu volto no problema da gente saber todos os parâmetros para se rodar um modelo matemático. E se a gente não tem testes, a gente não tem, por exemplo, mesmo que eu pegue o modelo CIR, o mais simples, a gente não consegue ter nenhuma real ideia de qual é o número real de infectados. Então é um parâmetro aqui extremamente importante, um parâmetro central do modelo, e que eu não tenho muita ideia sobre ele, se eu não tenho testes suficientes. Então por isso que estudos como esse agora da Universidade da Federal de Pelotas são muito importantes, né? Aqui em Porto Alegre, a gente passou um tempo com relativamente poucos testes. Felizmente agora, nas últimas semanas, esse número de testes tem aumentado, né? Eu só, o meu único, um pouquinho minha discordância é que eles ainda estão testando só pessoas que têm sintomas. E eu acho que tem que acompanhar os próximos dias, mas eu vejo que por enquanto a capacidade de testes, que nominalmente é 580 por dia, está ociosa, tá? Porque não está sendo entregue esse número de resultados por dia ainda. Não sei se vai mudar. Mas eu diria que se houver capacidade ociosa, eles deveriam testar também assintomáticos. Isso daria, talvez, testar as pessoas que tiveram contatos com as pessoas que são infectadas, para tentar se quebrar as cadeias de contágio, né, e impedir que a infecção se espalhe mais. Ou também os profissionais de saúde, claro, né, que também são pessoas que tiveram contatos com os infectados. Então eu diria assim que, apesar de ter essa política que, claro, foi instaurada no momento em que os testes eram escassos, então a gente tinha que escolher bem em quem testar, era melhor testar em quem tinha mais probabilidade de ter a doença. Mas se eu tenho demanda agora sobrando, se eu tenho testes a fazer uma capacidade maior do que a demanda, então eu diria que deveria se aproveitar isso para testar também os assintomáticos, tá? Então é isso. Eu espero que vocês aproveitem o curso, tá? Então eu acho que ele vai dar umas boas noções dos conhecimentos matemáticos e estatísticos que envolvem essa epidemia, né? E junto com os outros módulos do curso, eles todos vão dar uma noção maior da importância da ciência em geral, como isso tá sendo importante, né, no combate a essa pandemia. E então era isso, pessoal. Muito obrigado.